Olá, professores e professoras. Hoje estamos aqui, Gelson, eu e Rodrigo, para apresentarmos a vocês parte do acervo étnico-racial. Então, as escolas, bem como as salas de leitura, não somente as salas de leitura, mas as escolas que não possuem sala de leitura, também recebeu esse acervo e hoje nós vamos tratar de 17 itens, 17 livros que foram para esse acervo. Aí trazendo para vocês sinopses e também algumas características de cada obra, considerando esse acervo que foi para as escolas, tá? Então, além disso, nós trouxemos também, para falar um pouquinho da legislação do acervo étnico-racial, o Gelson, PCNP de Ciências Humanas. Ninguém melhor do que o especialista, né, gente? Para falar de acervo étnico-racial. Trouxemos o nosso Gelson, que é o nosso especialista. Então, sejam muito bem-vindos a essa discussão. Vocês vão gostar muito desse acervo. Olá para todos. A ideia hoje vai falar sobre o acervo. E antes de começar a falar sobre o acervo, sobre os livros, né, que chegaram na escola e aqui na diretoria, eu vou falar um pouco das ações afirmativas aí, o que embasa o nosso trabalho tanto na diretoria como nas escolas. Então, nós temos a Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, né? A Secretaria da Educação tem um centro de inclusão que tem como intuito garantir o direito à educação com qualidade e equidade, né? E o objetivo desse centro é desenvolver materiais didáticos pedagógicos adequados para os estudantes e escolas indígenas e quilombolas. Nós temos aí... eu caí. Voltou. Nós temos aí Nós temos a Secretaria também, pela Resolução 62, de 11 de 12 de 2007, ela criou um grupo de pesquisa para a elaboração de materiais de educação antirracista. São 16 profissionais selecionados. Então, entre esses 16, nós temos a Elizabeth, a professora que é da Mário Manuel, e ela está entre esse grupo de pesquisa aí para a elaboração desses materiais. Outra ação são as trilhas antirracistas, né, voltada para o estudante dos anos finais do ensino fundamental e de todo o ensino médio da rede estadual. O programa visa debater a escassez de representações negras e apresentar personagens que podem servir de inspiração para o desenvolvimento do projeto e de vida estudantil. Essa série, né, esses programas aí, elas acontecem na última segunda-feira do mês, às 13 horas. Outras ações são... nós temos 2 documentos orientadores, né? O primeiro é de 2018, que ele estabelece que na escola, no projeto pedagógico da escola, ações que visam o disposto nas 2 leis que eu citei. Então, no projeto pedagógico da escola, será que no projeto pedagógico da escola estão essas ações? O outro documento orientador aí que nós temos é o documento orientador desse ano, que chegou aí, vai apoiar as modalidades. E nesse documento, porque a 10.639, ela fala de história, ações lá dos professores de história, de arte e de literatura. Esse documento orientador, ele coloca a articulação da ERE com o currículo em todas as áreas do conhecimento, para todos os conhecimentos, ou para todos os componentes. Nós temos também, foi realizada uma formação para os PCNPs, relacionada com a educação antirracista. A do supervisor ainda está para acontecer. Então, nós recebemos formação agora dia 2 e dia 3, que passou de setembro. E essa semana agora, que acontece agora a partir de amanhã, né? As ATPCs vão ser direcionadas para a educação antirracista de todos os componentes e de todas as áreas. Os PCNPs aí vão fazer ATPC relacionado com a educação antirracista.
Nós temos um acervo aí da ERE para professores e estudantes. A ID já mandou comunicado aí para o pessoal da sala de leitura, porque chegou um comunicado que esse acervo tem que ficar visível, de preferência aí na sala dos professores. Aqui na diretoria nós já colocamos num local bem visível, onde todos os PCNPs passam, né, para esse acervo ficar bem visível. Nós temos aí também, para concluir, outra ação, é o Festival Afro Minuto. Em 2020 Milton Santos, e agora em 2021 Lima Barreto. Em 2020 participou a escola Igima, a equipe da Igima. Em 2021 estão participando a professora Jandira Coutinho e a escola Paulo Américo Paganucci. Então, para finalizar, esses conjuntos de ações afirmativas nós temos que abraçar na diretoria e nas escolas. Porque se a gente não abraçar, a gente não colocar em prática essas ações, esse conjunto de ações, elas não se transformam em uma política pública. Então, bom trabalho aí para todos aí, com essas ações aí afirmativas. Passo a palavra. Obrigada, Gelson. Muito bem lembrado a questão do acervo que foi enviado à escola. Hoje, por conta do tempo, nós vamos apresentar somente 17 obras a vocês, começando aí pela coleção Black Power, né? Nós já vamos falar sobre ela. Então, agradecemos demais ao Gelson pela legislação, por nos contextualizar em relação à legislação. Então, o que nós pensamos? Nós vamos apresentar essas obras considerando uma sinopse bem pequenininha, não muito extensa, para que fique bem claro. Apresentaremos a obra, o autor e a obra, e uma pequena sinopse, e alguns ainda vêm com o texto, uma pequena frase, um pequeno fragmento do texto de autoria, do autor, tá certo? Aí vocês estão agora, primeiro, conhecendo essa coleção, é a coleção Black Power, é literatura infanto-juvenil, da editora Mostarda, que é uma coleção. E o que ela traz? Ela apresenta biografias de personagens negras que marcaram época e se tornaram fonte de inspiração para as futuras gerações. O que vocês estão vendo aqui, está comigo também, é a Rosa Parks, tá? Então, é uma autora, a autora dessa literatura infanto-juvenil é a Gabriela, tá? Então, essa é uma obra cuja a trajetória da Rosa Parks, que depois de ser presa por ocupar um assento de ônibus reservado para pessoas brancas, deu início ao clamor popular que acabou com a política racista no transporte público dos Estados Unidos, né? Essa história muita gente conhece. É uma obra que é da literatura infanto-juvenil, dessa coleção que eu disse a vocês, que é a coleção Black Power, que é uma coleção em que eles valorizam, eles trazem para a literatura histórias de pessoas negras que são fontes de inspiração para as futuras gerações, tá? Então veja a frase que tem ali no livro dela. Gostaria de ser lembrada como uma pessoa que queria ser livre, para que os outros também fossem livres, tá certo? Então essa é a sinopse dessa obra da Rosa Parks. O próximo que nós veremos é Barack Obama, tá? É uma obra do Arlando Mila, né? É uma obra que vai contar também a trajetória de Obama, o primeiro negro a assumir a presidência dos Estados Unidos da América, né? Cargo que ele deixou com grande aprovação popular, depois de medidas de auxiliar a defender os direitos de LGBT e também de priorizar a diplomacia em vez do militarismo. Barack Obama é uma literatura infanto-juvenil
tá? Da coleção Black Power, super ilustrados, os alunos gostam muito. Tá? Você pode trabalhar aí até o terceiro ano do ensino, terceira série do ensino médio. E a frase que ele nos deixa, que o Orlando Nila nos deixa de Barack é a seguinte, Barack Obama, né? A transformação só acontece quando as pessoas comuns se envolvem, se engajam e se unem para reivindicá-la. Uma frase de Obama, desse livro. O próximo autor que nós teremos é o Martin Luther King. Eu vou esperar o Martin. Então, essa é uma obra também da Gabriela, né? Da Gabriela. Também é uma literatura infanto-juvenil, né? E aí ela vai contar a trajetória de Martin Luther King, um dos principais líderes, né, do movimento dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, vencedor do Prêmio Nobel da Paz e figura mundialmente conhecida por pregar a não violência, né, e o amor ao próximo acima de tudo. Tem uma frase dele também, essa frase que é famosa, né, que nós conhecemos: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Martin Luther King. Tá? Essa é uma obra da Gabriela. Depois nós vamos ter também essa de Mandela, né? Nelson Mandela, que nós conhecemos, é uma obra de Maria Júlia Maltese. Também, de acordo com a nossa sinopse, ela vai contar a trajetória dele, né? Um ex-presidente da África do Sul, também vencedor do Prêmio Nobel da Paz e principal líder do movimento contra o apartheid, que é a política que legalizava o racismo, né, em seu país. É uma literatura infanto-juvenil dessa coleção Black Power, super colorida, o aluno gosta muito de ler. E ela é, numa sentadinha, você já consegue terminar o livro. Né? Tem uma frase aqui do Mandela que diz assim: meu ideal é o de uma sociedade livre e democrática, em que todas as pessoas vivam em harmonia, com iguais oportunidades. Nelson Mandela. Tá? Essa é a obra de Maria Júlia Maltese. A próxima obra, também conhecida pelos professores, por nós, pelos nossos estudantes também, é Carolina Maria de Jesus. Essa é uma obra do Orlando Nila, tá? De acordo com a sinopse, como nós dissemos, ele vai contar, esse livro ele vai contar a trajetória de Carolina Maria de Jesus, uma empregada doméstica que era também catadora de papel, né? E moradora de favela que, ao lançar esse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela se tornou uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira, segundo Orlando Nila. É literatura infanto-juvenil e ainda é dessa coleção Black Power. E tem também, não deixamos faltar, uma frase dela que diz assim: quem escreve pode passar fome de comida, mas tem o pão da sabedoria e pode gritar com suas palavras. Carolina Maria de Jesus. O próximo já é uma obra teórica, né? É uma obra de Silvio Luiz de Almeida, que trata do racismo estrutural. Então, segundo o que ele postula no livro, nós temos lá: o racismo ele está infiltrado nas instituições e na cultura, gerando condições deficitárias, a priori, como boa parte da população.
É a partir desse conceito que o autor Silva Almeida apresenta dados estatísticos e discute como o racismo está na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira, como ele está nessas estruturas, tá? É um livro teórico, como eu disse, e aí tem um fragmento também que ele diz assim: em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade racial, irão facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas como normais em toda a sociedade. Tá? Então, é um ponto para refletir, essa leitura teórica para você, professor. O próximo livro que nós teremos aí na tela é da Grada Quilomba, tá? Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano. Também pela obra, nós vemos que é uma obra interdisciplinar. E o que significa isso, né? Que ela vai combinar ali teoria pós-colonial, estudos da branquitude, psicanálise, estudos de gênero também, feminismo negro e narrativa poética. Por isso que ela é uma obra interdisciplinar, tá? Ela vai trazer, de acordo com a nossa sinopse, Memórias da Plantação é uma compilação de episódios cotidianos de racismo, escritos sobre a forma de pequenas histórias psicanalíticas, tá? As histórias são contadas e elas são analisadas aí com olhar psicanalítico, tá? E tem também um fragmento da Quilomba. O racismo cotidiano aprisiona o sujeito negro em uma ordem colonial que o força a existir apenas através da presença alienante do sujeito branco. Também é para reflexão, né, gente? Essa é uma obra de Grada Quilomba. Essa outra também, muito conhecida por vocês, é da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. É um texto teórico, é um manual, tá? Ele é teórico e, de acordo com a sinopse, ele traz lá 11 lições breves para a gente entender as origens do racismo para combater, e também como combatê-lo, né? Tem essa discussão. Nesse pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro, ela vai tratar de temas como atualidade do racismo, temas como negritude, branquitude, violência racial, cultural, desejos e afetos. Também traz um pequeno fragmento para nós que diz assim: nunca entre numa discussão sobre o racismo dizendo, mas eu não sou racista, sugere Djamila Ribeiro. Então é mais uma obra aí de Djamila Ribeiro, muito conhecida de vocês. A próxima obra que vocês estão vendo aí, Zumbi dos Palmares, é uma obra de Cadu Costa. E de acordo com a sinopse, nós vamos ter aí uma literatura de cordel, tá? Este é um cordel, é uma celebração do povo brasileiro, homens, mulheres e crianças, verdadeiros zumbis no que diz respeito à resistência. Somos zumbis resistentes, né? Por respeito às diferenças étnico-raciais, tá? Então, é literatura de cordel que você pode trabalhar com os meninos, com os nossos estudantes, tá? Também é uma leitura rápida, tá? E é ilustrado pelo Josias Marinho também. Outra obra da Ludmila, desculpem, gente, Djamila, Lugar de Fala, tá? De acordo com a sinopse, é uma obra, é uma coleção que
que se expressa e afirma a diversidade temática e de perspectiva que atravessam a reflexão, ação política e cultural de mulheres negras, indígenas e homens negros também. Vejam que é uma coleção, que nós tivemos a outra dela aqui. É uma obra teórica, né? E o fragmento que nós temos aqui para mostrar para vocês é: ao promover uma multiplicidade de vozes, o que se quer, acima de tudo, é quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende universal. Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper com o regime de autorização discursiva, lugar de fala, o direito de fala de todos, é o que a Djamila trabalha aqui, discursa aqui nesse livro. Um outro também que é um poema, né? São vários poemas aí, do Edmilson de Almeida Pereira. Poemas para ler com palmas, exatamente. Então, é um livro canto em movimento que vai convidar o leitor, ouvinte, a participar de matrizes culturais afrodescendentes, capoeira, congado, etc. Os poemas do livro, eles dialogam com as belas ilustrações de Maurício Negro, literatura poema, e conforme você vai lendo o poema, você vai batendo palma, trazendo para a tua aula, trazendo para a sua discussão com o menino, com o estudante, de forma musicada. A palma ajuda muito, é um poema musicado. Agora, esse aí que você está vendo, Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, é um romance francês, tá, gente? É a história das mulheres e do povo negro, e também a história de todas as pessoas que seguem a própria verdade, em vez de professar a fé do colonizador. Veja lá, né? É uma história dos seres de alma livre. Ela deixa aí para fazer essa discussão. Como romance francês, vamos ler um fragmento aqui dele. Sim, agora estou feliz. Eu entendo o passado, eu leio o presente, eu conheço o futuro. Agora, eu sei por que há tanto sofrimento. Porque os olhos dos nossos negros e negras são brilhantes de água e de sal. É um fragmento da obra de Maryse Condé, literatura francesa. Romance francês. O nosso próximo caderninho, nosso caderno de rimas de João, tá, gente? É uma obra do Lázaro Ramos, como tantas outras. O Lázaro, ele escreveu, participou demais desse acervo étnico-racial, tá? Pela sinopse, na voz de um menino, do menino João, tá? O autor encanta os leitores com rimas espontâneas, de diferentes temáticas, banhadas de muitas cores. Tá? E literatura infanto-juvenil. E temos também um fragmento, que ele diz assim: Saudade, o título do poema é Saudade, é um fragmento. O quintal da minha avó, um abraço de carinho, a cabeça de um nó, lembrando aquele cheirinho, o cheiro de pão fresquinho. Esse é Lázaro Ramos com literatura infanto-juvenil. Também muito ilustrado, os alunos eles gostam bastante. O outro que nós temos aqui é o Pequeno Príncipe Preto. Muito interessante. Pela sinopse, Rodrigo França, né, que é o autor, ele criou uma delicada história sobre a importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos. E principalmente sobre a força dos laços de carinho e de afeto que nos unem, né? Isso é uma informação que nós encontramos na contracapa do livro.
E aí temos um fragmento? Temos sim, lembrando que é literatura infanto-juvenil também. Seja sempre sinceros com seus sentimentos. Se for cativar alguém, seja você mesmo. Seja sempre claro com o que sente. A palavra afeto vem de afetar o outro. Afete com verdade. Tá? Esse é um fragmento da obra de Rodrigo França. E aí o nosso conhecido Machado de Assis, né? Quem não conhece Machado de Assis? Então, Machado de Assis, Contos e Crônicas. Esse livro é uma obra de Paulo Dutra. O que ele faz? Pela sinopse, pelo que nós vimos, ele vai trabalhar, ele vai retomar alguns contos mais populares de Machado de Assis, em que há uma proximidade das personagens à questão racial, né? Que são é uma oportunidade de você conhecer a cartomante, a carteira e outros textos que discutem, que dá para você trabalhar essa questão racial. O Espelho também, Missa do Galo, Conto de Escola, todos esses dá para você discutir, fazer esse trabalho. E aí é isso que é o livro. O estudo é um estudo de Paulo Dutra, né, da editora Malê, e tem um fragmento que diz assim: o livro é uma ótima oportunidade de apresentar o Machado de Assis real para as presentes e futuras gerações de leitores brasileiros. Então, é como eu disse a vocês, é uma forma dele, esses contos, ele vai direcionar para o estudo da negritude, tá? Literatura brasileira, crônicas e contos, de Machado de Assis. Esse outro, literatura, pão e poesia, histórias de um povo lindo e inteligente, né? Então, esse livro também, pela sinopse, é a voz da rua, né? Das ruas. É um guia da instigante literatura de Sérgio Vaz, né? Nesse livro, ele vai mergulhar no fundo da alma dos invisíveis. Aí, quem são os invisíveis? São as pessoas que não são notadas, né? Pessoas sem nomes. Elas são, às vezes, citadas pelo que fazem, empregada doméstica, o pedreiro, né? E outros que foram deixados de lado quanto à sua identidade, né? Dos que, sem aquilo que um dia foi prometido a todos, mas que acabou sendo apenas permitido uma pequena parcela da humanidade, a plena cidadania. Então, ele discute isso. Ele dá voz a esse povo que não tem voz, né? O povo do subúrbio, o povo, né? Que a voz da rua, aos pedreiros, às empregadas, as pessoas que não têm nome, são citadas, são os sem nomes, tá? Ele faz um trabalho nesse sentido. São crônicas brasileiras, né? O gênero trabalhado é a crônica, e tem um fragmento ali. O que é poesia? O menino perguntou a Sérgio Vaz. Poesia é a forma diferente de olhar as coisas. Ele respondeu. Então, veja lá um conceito de poesia, né? É a forma diferente de olhar as coisas. Cada um olha de um jeito, então cada um vai interpretar de um jeito. Essa é a literatura Pão e Poesia, de Sérgio Vaz. E, por fim, nós temos aí o livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. De acordo com a nossa sinopse, Mulheres, Raça, ela traz um poderoso panorama histórico e crítico das imbricações entre a luta anticapitalista, a luta feminista, antirracista e a anti-escravagista, passando pelos dilemas
contemporâneos da mulher. Tá? É um livro teórico multidisciplinar. Por que ele é multidisciplinar? Porque ele traz discussão da psicologia, da história e de relações raciais e etc. Tá? Angela Davis. E ela tem bastante obras também desse acervo étnico-racial. E aí, o restante, eu acho que eu tenho três slides desse aí, que são as referências bibliográficas. Caso você vá fazer algum trabalho, já estão aí para você, dessas 17 obras. E aí nós vamos finalizando. Eu quero finalizar agradecendo demais ao Rodrigo, tá? Rodrigo por ter nos auxiliado a fazer essa gravação, e também ao Gelson, que trouxe para nós o conceito, a legislação dessa questão étnico-racial. Agradeço a vocês e peço que vocês consultem, que vocês vão até as salas de leitura e também as escolas que não têm sala de leitura, mas ela tem um lugar onde os livros são colocados, uma espécie de uma biblioteca. A gente não tem mais biblioteca nas nossas escolas. Todas as escolas têm livros, receberam esse acervo. A orientação da Secretaria da Educação é que esse acervo ele fique próximo ao professor, na sala de leitura ou próximo na sala dos professores, sala de leitura, ele está já, né? Então, que ele seja alocado para perto do professor, para que ele retire o livro e faça a leitura do livro e discuta com seus alunos ou obtenha formação para ele, que nós temos bastante livros teóricos também, formação continuada para ele. Então, as pessoas responsáveis por esses livros, elas vão anotar o nome do professor e emprestar esse livro, que depois ele volta para salas ou bibliotecas de vocês. Então, independentemente de ser sala de leitura ou não, todo esse acervo ele irá para a mão dos professores, segundo orientações da Secretaria da Educação. Vão para a mão dos professores para que eles façam a formação continuada, certo? E eu vou ficando por aqui e agradeço. Boa leitura a todos.